Fala, adolescente, meu querido, seja bem-vindo a mais uma lição da nossa classe de adolescentes, do nosso pessoal, nossos adoles aqui da Central de Campo Grande. Você, mais uma vez, é sempre muito bem-vindo. E a lição em questão é a lição de número 14, e nós vamos falar um pouquinho sobre conhecendo a vontade de Deus. E para isso, nós vamos aí apresentar os nossos convidados, nossos participantes de hoje. Começar por aqui. Daniel. Tem quantos anos, Daniel? 12. 12 anos. Carla, eu já apareci aqui algumas vezes e eu tenho 12. 12 anos, muito bom. E você? Júlia Victoria, eu tenho 14 anos. Muito bom, Júlia. Sejam bem-vindos aí. A Carlinha e o Daniel já estiveram conosco em outros momentos, né? A Júlia, creio que seja o primeiro momento com a gente, né? Então seja bem-vinda e volte outras vezes, por favor, viu? Claro. Então nós vamos falar um pouquinho sobre como conhecer a vontade de Deus, é o tema da lição. E o nosso livro de estudo, nosso verso de estudo, vai estar em qual livro? Juízes. E vamos lá para o livro de Juízes, capítulo 8, e nós vamos para o versículo 33, 34 e 35, cada um vai ler um verso aqui hoje. Então, Júlia, leia para a gente aí o verso 33. Depois que Gideão morreu, o povo de Israel abandonou a Deus novamente e adorou os deuses do cananeus. Eles adoraram Baal-Berite com os seus deuses. Carlinha? Não se lembrando do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Bom, gente, se você parar para analisar, o texto que a gente leu, o nosso verso marcante, ele é um verso que ele está falando justamente do momento final de um dos juízes. E o que acontece dentro do livro de Juízes? Bom, Josué já havia falecido, já havia deixado o povo agora sem a liderança presencial dele, sem a liderança dele. Só que agora, o povo, quando Josué deixa alguns conselhos, o povo vai totalmente ao contrário do que Josué havia pedido. E eles começam a se misturar com o povo, e eles começam a perder a credencial, ou talvez perder a qualidade de ser o povo de Deus, e eles não fazem a vontade de Deus. Logo, eles começam a se tornar escravos, serem perseguidos, e aí Deus, dentro do período dos juízes, ele começa agora a instituir, sempre quando o povo se voltava para Deus, Deus instituiu um juiz para poder libertar o seu povo e tirar das mãos dos opressores. Então o que acontece aqui é dentro justamente da história de Gideão. Finalzinho da história de Gideão, ele fez muitas boas coisas, mas o povo já tinha voltado as costas para Deus. Gideão morreu, ou seja, perdeu a figura do líder, eles se esqueceram das coisas. Mas vamos voltar um pouquinho para Gideão. Júlia, o que significa Gideão? O nome Gideão significa homem valente, pois Gideão estava malhando trigo em um tanque de pisar uvas, e Deus viu que ele era um homem muito valente. Muito bom. E quando você começa a perceber, né, Deus estava chamando Gideão de homem valente, mas ele também, a história dele começa com ele meio escondido, né? Então, cara, um negócio meio, assim, não dá meio que para entender Deus chamar um homem de valente, sendo que ele estava malhando trigo num local onde era para malhar uva, onde era para espremer uva, né? Então, mas vamos ver, Deus tinha um propósito para ele, né? Carlinha, como a gente consegue, né? A gente está vendo a história, o nome de Gideão, aonde ele estava, né? Como que a gente consegue entender, aceitar, enxergar o plano de Deus para a nossa vida? Tipo assim, ninguém nasce já sabendo qual que é o plano de Deus pra gente. Mas eu creio que a única maneira de encontrar nosso propósito é andando junto a Ele. Se o propósito é dado por Deus, acho que ninguém melhor do que o próprio para poder falar com a gente, né? Então, para você entender e conhecer e até olhar e dizer, poxa, eu quero aceitar o propósito de Deus para a minha vida, você precisa estar andando com Ele, certo? Porque se você não anda com Ele, não tem tempo com Ele, como é que você vai ouvir a voz dEle, entender qual o plano, o projeto que Ele tem para a sua vida? E aí fica realmente muito mais difícil. Mas, Daniel, responde um pouquinho para a gente, porque Deus, além de um propósito para Gideão, Deus tinha um propósito para o seu povo. Que propósito Deus tinha para o seu povo? Era tornar um povo só dele, que ele pudesse chamar de meu povo. Meu povo, né? E aí acho que talvez esse talvez seja uma das dificuldades, né? Porque o povo sempre virava as costas para Deus, era só perder a figura de um líder ou de uma pessoa importante que eles esqueciam tudo, viravam as costas e
o negócio bagunçava tudo de novo, né? Então, cara, Deus queria uma coisa muito simples. Queria um povo para ser chamado de seu, né? E o povo não conseguia ser fiel a Deus em meio às adversidades da vida, em meio às dificuldades. Mas, vamos para Carlinha agora. Carlinha, você já falhou talvez, você está vendo aí, né? Deus tinha um propósito para o ser humano, Deus tinha um propósito para o seu povo e o povo foi ingrato. Você já teve alguma dificuldade, algum momento da sua vida que você teve dificuldade, ou você falhou em demonstrar gratidão às pessoas? Ou até mesmo a Deus? Provavelmente já. Você lembra de algum episódio? Lembra como você se sentiu, por exemplo? Não. Não, né? Porque assim, peguei você de surpresa, né? Mas, Julinha, você... Assim, a pergunta para Carla foi mais ou menos no sentido de falhar, né? Ou de ser ingrato. Você já talvez já tenha sido ingrato a uma pessoa, né? Não sei se você já pensou, se você já passou por isso. Mas o contrário agora, como é que a gente então demonstraria essa gratidão a quem nos impacta espiritualmente, a quem nos influencia espiritualmente? Como é que a gente pode demonstrar gratidão? Nós podemos elogiar, mas a pessoa falar coisas positivas para ela. Isso é uma coisa muito boa para nós, pois aumenta a nossa autoestima e a nossa felicidade fica muito grande por causa disso. Muito bom, é um fato importante, né? Eu já tive momentos, e assim, essa questão de ser grato ou ser ingrato, né, esse paradoxo, às vezes a gente nem percebe, né, pela nossa postura que nós estamos machucando a pessoa, nós não estamos nem sendo agradecidos pelo que ela fez. Mas às vezes o ideal é justamente isso, quando você percebe que você não foi como deveria, você chegar perto da pessoa e pedir desculpa, pedir perdão, e falar assim, olha, me perdoe, mas talvez a correria, ou talvez a circunstância eu não percebi, ou talvez eu estava muito agitado, mas o mais importante, gente, e eu acho que uma das coisas que Deus espera bastante da gente, é ter uma postura grata. Paulo vai falar muito disso. Paulo vai usar muito a expressão ações de graça. Ele vai, mais ou menos essa expressão representa ali, ter um coração agradecido. Então, Paulo está orientando os cristãos lá na igreja primitiva, lá no início do movimento da igreja, ele está orientando, tenham um coração agradecido, porque a gratidão é um dom, é um privilégio, sabe, é um dever nosso como cristão. E o povo, você percebe pela história, que gratidão era o que estava faltando, né? Eles estavam sendo extremamente deselegantes, desrespeitosos e ingratos ao próprio Deus que havia dado tanta coisa para eles e para os seus antepassados, porque histórias tinham, né? Mas eles não enxergavam. Mas Daniel, para a gente poder caminhar para o fim, a gente está vendo um Deus que pode fazer muitas coisas e um povo que voltava as costas para Deus. Deus pode fazer tudo realmente que Ele prometia para esse povo? Você acha que Deus era capaz de fazer tudo isso? Ou você acha que realmente o povo tinha motivos para duvidar ou tinha motivos para abandonar Deus? Eles tinham que acreditar em Deus. Tinha que acreditar, né? Para observar, né? E aí agora vocês podem contribuir. Lembra aí, por exemplo, no deserto, uma das coisas que talvez aconteceram no deserto, que o povo só de lembrar das histórias já iria ser fiel a Deus. Lembra? Mar Vermelho. Você não vê o mar sendo aberto hoje em dia, né? Pode falar, Carlinha. Quando caiu o maná pela primeira vez do céu. Cair comida do céu, né? Imagina o pão do céu. Então você começa a observar, cara, só das histórias que os meus pais, né, contariam, né, nesse contexto do texto bíblico, você vai assim, cara, eu preciso ser grato a esse Deus, cara, eu preciso ser fiel a esse Deus. E aí as pessoas acham que, pelo fato de não estar vendo agora, e é um erro nosso, por não ver, por não estar contemplando naquele momento, por não estar vivendo aquilo naquele momento, eu acho que eu posso esquecer de Deus, eu posso virar as costas para Ele. Então isso talvez seja um perigo muito grande, né? Viver talvez uma fé ou um cristianismo só baseado naquilo que eu posso ver. Né? E por outro lado também, só viver um cristianismo baseado naquilo que Deus pode fazer por mim. Né? E não é só isso, eu preciso adorar a Deus porque Ele é o Deus da minha vida, porque eu sou grato a Ele porque Ele fez por mim, e sou grato por tudo ainda que Ele pode fazer. Certo? Então, cara, essa lição realmente foi muito especial. Por quê? Porque eu e você precisamos viver todos os dias conhecendo e vivendo a vontade dEle para a nossa vida. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude você aí na sua casa, com a sua lição, no seu dia a dia, nos seus desafios, a cada dia mais conhecer e viver a vontade de Deus para a sua vida. Que Ele te abençoe e que Ele te guarde sempre. Beleza? Feche seus olhos e nós vamos orar agora. Paizinho do céu, obrigado, Pai, porque as histórias da Bíblia nos mostram muito e nos ensinam muito sobre como precisamos viver. Hoje, nós somos o povo de Deus.
Nós somos o povo do Senhor. Nos ajude, Pai, a viver de maneira grata por tudo que o Senhor tem feito, mesmo que seja de desencontro à nossa vontade. Mas, Pai, nos ajude a viver um cristianismo verdadeiro, um cristianismo pleno na Tua presença, e cada dia, Pai, conhecendo e lutando para viver dia após dia a vontade do Senhor para a nossa vida. Seja conosco, nos abençoe e nos guarde, por Jesus. Amém. Bom, galerinha, o tempo é curto, a gente já precisa se despedir, então eu me despeço, tchauzinho para você e até a nossa próxima lição. Não é não, galera? Tchauzinho, se cuidem e até a nossa próxima lição. Valeu!